Fred Rodrigues, Deus abençoe. Beatriz, paz e graça, Beatriz, Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Enquanto eu compartilho aqui, você faz um favor para mim aí, compartilha aí com o máximo de pessoas possíveis, e eu creio que vai ser bênção demais o que Deus vai falar conosco aqui nesses momentos que vamos estar juntos. Oh, glória, aleluia. Segunda-feira com chuva. Glória a Deus. Fica melhor para a gente trabalhar, né? Sem suar tanto. Louvado seja Deus. Vamos para cima. Késia Moreira, Deus abençoe. Késia, todos vocês que estão conosco, sejam bem-vindos, bem-vindas aí em nome de Jesus. Que a mão do eterno Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a tua família, sobre os teus negócios. Eu profetizo bons negócios na tua vida, profetizo que Deus vai trazer novas oportunidades para você prosperar, para você avançar, para você crescer em todos os sentidos. Estou sentindo uma unção profética aqui, uma unção sobrenatural. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Glória. Tá dando para escutar aí, beleza? Tá dando para escutar aí, Kézia? O áudio tá bom? Responde aí se o áudio tá bom, por gentileza. Aleluia. Enquanto o pessoal entra aí, eu vou esperar o Instagram direcionar aí. Você que tá entrando aí, Vera, paz e graça, Vera. Aleluia. Glória a Deus. O áudio tá bom. Glória a Deus. Olha, nós vamos falar hoje sobre um assunto. Nós estamos falando, né, biblicamente, né, as pessoas acham que nós estamos só falando de prosperidade. Não, a gente pegou, como é início do ano nós decidimos falar sobre prosperidade para que a pessoa possa ter uma noção e para que ela possa fazer diferente, para que ela possa prosperar no longo do ano. Então estou falando sobre todos os assuntos da Bíblia que trazem a prosperidade para a nossa vida, que traz resposta de Deus. Porque entenda, Deus te fez para ser um homem próspero, Deus te fez para ser uma mulher próspera. Deus te fez para você usar as melhores coisas que tem na terra. E isso muitas das vezes é distorcido pelas igrejas ou ensinado de forma errônea. E aqui eu quero ensinar tudo dentro da palavra. E eu te afirmo que se você fizer da forma que Deus deixou nas escrituras. Diaconisa Kelly, Deus abençoe. Tatiane, Deus abençoe. Fica aí, gente, vai ser poderosa essa live. As lives semana passada foi assim, lives tremendas. E eu acredito que essa aqui será assim um divisor de águas na sua vida. Talvez essa situação que eu vou falar nessa tarde, nesse dia de tarde, pode ser algo que está prendendo a sua prosperidade, pode estar prendendo a fonte de riqueza na sua vida. Então, você também que tem alguém que está passando por problemas financeiros e é cristão, e essa pessoa já não entende mais, essa pessoa, ela olha e fala assim, não entendo, eu dizimo, eu faço isso, eu faço aquilo outro, e eu não prospero, eu não frutifico, eu não me enriqueço,
eu trabalho, acordo cedo, batalho. Então, essa live é para essa pessoa, essa live é para você, tá? Então, nós vamos aqui ler um texto. Nós vamos ler um texto aqui, tá? Nós vamos ler um texto. Hoje eu quero falar sobre Provérbios 28:13, tá? Provérbios 28:13. E eu vou explicar esse versículo assim, bem destrinchado. Você que quer anotar, pega papel, pega caneta, porque vai ser muito poderoso aquilo que eu vou falar aqui sobre Provérbios 28:13. E é algo que pode estar minando, prendendo, segurando a prosperidade do Senhor sobre a sua vida. O intuito de Deus é te abençoar, o intuito de Deus é te prosperar, mas algumas coisas podem tirar, até mesmo Deus, ele não trabalha com poder, porque poder ele pode todas as coisas, ok? Ele trabalha com o querer, quando eu quero, ou seja, todas as vezes que há decisão na sua vida, vai haver uma mudança da parte de Deus também para a sua vida, tá bom? Provérbios 28:13 diz assim, olha: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que confessa e deixa alcança misericórdia. Aleluia, aleluia. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará a misericórdia, tá? Algumas traduções vão dizer que além de em lugar de misericórdia, vai dizer prosperará. Olha só para você ver que interessante. Salomão foi o homem mais sábio, o homem que conhecia tudo que nós não estamos acostumados a conhecer. Nós, como seres humanos, nós temos dificuldade de pegar códigos, palavras, porque entenda, a Bíblia ela é cheia de códigos, a Bíblia é cheia de palavras que nós muitas das vezes não entendemos. E se não temos alguém para destrinchar, alguém para nos entregar essa palavra de uma forma mais clara, de uma forma mais ampla, de uma forma mais simples, aonde não tem simbologia, aonde não tem algo que você possa interpretar. Então, olha só para você ver uma coisa. É fácil você ler um livro normal e interpretar aquele livro. Por quê? Porque, exemplo, um livro, você vai ler um livro sobre amor, ele vai falar sobre o amor. Então você vai interpretar que no final daquele livro vai falar sobre amor. Você vai pegar um filme falando de romance, você vai pegar um filme falando de comédia, você vai pegar um livro falando sobre assuntos que automaticamente o autor deixou ali de uma maneira bem mastigada, de uma maneira bem ampla, de uma maneira bem clara, para que você possa ler o livro, esse livro secular que eu estou falando, e você possa digerir ali o assunto que está falando. Agora, a Bíblia fala sobre vários assuntos. A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca, tá? A Bíblia não é um livro, a Bíblia é uma biblioteca que contém 66 livros. E dentro desses 66 livros existem livros históricos, poéticos, proféticos, figurativos. Então, dentro desses 66 livros, há várias alegorias que é necessário alguém para interpretar, ou você mesmo estudar as Sagradas Escrituras para que você possa interpretar quando o texto está falando sobre algo que não está tão claro. Mas Salomão, ele foi um cara que escreveu os livros poéticos, tá? Salomão foi o cara que escreveu livros poéticos, tanto que os livros dele tem muita poesia, romance, né? Nós vamos ver aí que ele escreveu o livro de Provérbios, livro de Eclesiastes e livro de Cantares. São 3 livros extremamente poéticos e são livros de muito crescimento. Se você quer crescer em sabedoria, os livros que mais vão fazer você crescer são esses 3 livros da Bíblia: Provérbios, Eclesiastes e Cantares.
E Salomão, por ser o homem mais rico que já houve, Salomão foi o homem mais rico que já houve na Bíblia, tá? Na Bíblia, e posso dizer até que na Terra, no nosso globo terrestre, ele foi o homem mais rico que já existiu na face da Terra. Nenhum desses homens ricos que tem muita posse que você vê hoje chegou aos pés da riqueza de Salomão. Que isso, pastor? Tem o Elon Musk, tem os sheiks árabes, tem essas pessoas que tem aí ouro para tudo quanto é lado. Salomão, ele era tão rico, mas tão rico, amado, que o extrato do seu salão, ele era de puro ouro. As pessoas entravam no salão onde ele ficava para julgar as situações e era tudo de ouro. Tinha uma escada com 6 leões de um lado, 6 leões de outro, uma escadaria grande, o trono todo de ouro. Os seus serviçais, as pessoas que serviam para ele uma água, um suco ou qualquer coisa que serviam, as roupas deles eram todas costuradas com fio de ouro. A rainha de Sabá, quando visitou Salomão, ela ficou impactada só com a área de serviço dele. Ela perguntou se os seus serviçais eram príncipes de Salomão, e ali, né, a pessoa que estava coordenando ela disse: não, esses aí são os servos mais simples que ele tem. Então você não vai ver, por mais que a pessoa tenha muito dinheiro, por mais que a pessoa tenha muita riqueza, você não vai ver ninguém que trabalha por essa pessoa, você não vai ver ninguém que trabalha para essa pessoa, ela vestindo com roupa de ouro, não vai ver com costuras de ouro, você não vai ver isso. Então, Luciano Santana, vamos orar sim, Luciano, daqui a pouquinho, tá bom? Então, queridos, olha, Salomão foi o homem que podia e pôde falar sobre riqueza, e ele nos deixou aqui palavras ricas, e eu quero aqui trazer essa interpretação para a sua vida sem embaraço, sem enrolação. Sem embaraço, sem enrolação. Você que quer prosperar em 2026, você que quer governar 2026, você que quer mudar a sua vida, talvez você está aqui nessa live e você quer oração porque você está sem sentido, você não sabe o que fazer. O primeiro momento, eu vou te dar instruções aqui para você aplicar na sua vida e você ter sucesso financeiramente falando. Mas antes de você ter sucesso financeiro, você precisa ter sucesso espiritual, tá bom? Provérbios 28:3 diz assim, olha, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará. A grande maioria das pessoas que vão para a igreja, elas vão para a igreja, elas aceitam Jesus, e elas aceitando Jesus, tem muitas coisas que elas não confessam. E agora eu vou trazer aqui revelações assim tremendas para sua vida, aonde se isso encaixar em você, você precisa pedir perdão a Deus, você precisa falar com o Senhor, tá bom? E assim que você falar com o Senhor, porque na hora que eu estiver falando, o Espírito Santo vai trazer à sua memória o que você fez antes de você encontrar com Cristo. Quando eu for falando, o Espírito Santo vai trazer à sua memória aquilo que você fez antes de você encontrar com Cristo. E existem pecados que eles vêm de geração em geração, de ano em ano, e eles ficam instaurados como se fosse uma legalidade que não é fechada, que não é sanada. Então, assim que eu começar a falar, você vai pedir perdão a Deus e falar com o Senhor que isso não faz mais parte da sua vida, e você está confessando. Porque talvez você já deixou esse pecado, mas você não confessou ele. Tá bem? Tá dando para entender? Você que está me escutando aí bem, escreve assim: pastor, está dando para entender.
quando eu for falando os pecados aqui, você vai falando com Deus, vai confessando a Deus, vai dizer: Deus, eu já não faço isso mais. Tá bem? E automaticamente você confessando esse pecado, ele não vai ter mais força no mundo espiritual, tá? Pecado que não é confessado não é pecado perdoado. Pecado confessado, pecado perdoado. Pecado confessado, pecado riscado. Pecado confessado, não há mais uma moeda no mundo espiritual ao seu respeito, ok? Eu falo porque até sempre quando eu oro a Deus, eu peço a Deus para Deus trazer na minha memória pecados que eu fiz lá na minha adolescência, e de vez em quando aparece algum resto de pecado ou alguma coisa que ficou no passado que eu não confessei que eu fiz, e ali naquele momento, quando Deus traz na minha memória, eu já falo com Deus, principalmente quando eu estou em propósito de jejum. Se você agora eu falar sobre vários assuntos, se você não tiver clareza do que você fez no passado, algo que te aprisionou, algo terrível que você fez, você tem até vergonha de falar que você fez, se você lembrar, fale com Deus: Deus, olha, eu tenho vergonha de falar isso aqui, mas eu fiz, eu estive, e Deus é misericordioso para te perdoar. E a partir desse momento você vai viver uma vida diferente do que você está vivendo. Tá bem? Tá dando para me escutar aí, gente, direitinho? Queridos, Provérbios 28:3 diz assim, começa assim. São duas partes do versículo que eu quero trazer aqui uma revelação, uma clareza desse versículo, e vai mudar muito na sua vida, tá? O que encobre as suas transgressões. O que é transgressão? Vamos entender primeiro o que é transgressão. O que é transgressão? Transgressão é tudo aquilo que eu sei que é pecado e eu cometo. Exemplo, eu sou casado, e se eu adulterar, isso é uma transgressão. Além de ser pecado, transgressão é pecado duas vezes. Além de ser pecado, também é uma transgressão. Por quê? Porque transgressão é você transgredir leis, ok? Transgressão é todas as vezes que você transgride leis, decretos. E transgressão, você não vai ver essa palavra em outros lugares, a não ser na própria Bíblia. Então, a Bíblia existe as suas leis, tem as suas leis. E quando eu transgrido as leis de Deus, o que acontece? Eu fico preso no mundo espiritual para não prosperar. Eu fico travado, eu fico preso, com mãos e pés atadas, com o espírito atado, a vida travada, todas as vezes que eu transgrido, todas as vezes que eu não dou crédito às leis de Deus. E eu vou falar aqui algumas coisas que, principalmente essas coisas, são as coisas que mais prejudicam o ser humano, tá? Talvez você que está aqui, você encontrou Jesus. Talvez você que está aqui, você encontrou Jesus. Você foi para uma igreja, você aceitou Jesus, mas você teve uma vida promíscua. Exemplo, você que é homem ou você que é mulher, você teve vários parceiros sexuais, você teve várias relações sexuais com vários. Se é mulher, teve várias relações sexuais com vários homens. Ou o homem também, que teve várias relações sexuais com outras mulheres e não era casado com essas pessoas. O que aconteceu? O que aconteceu foi que essa pessoa, ela casou várias vezes. Porque, exemplo, o casamento não é dado quando alguém pega uma folha, uma certidão de casamento e se casa. Não. O casamento bíblico é dado quando alguém tem relação sexual com outra pessoa. Então, todas as vezes que você
teve relação sexual com outro homem ou com outra mulher, você se casou. Você fez um pacto, você fez uma aliança, e essa aliança foi quebrada várias vezes. Por quê? Porque foram feitos sexo com várias pessoas diferentes. Tá dando para compreender? Então, todas as vezes, sem exceção, todas as vezes que acontece, que há o ato sexual entre um homem e uma mulher, há um pacto, e pacto de sangue, aliança de sangue. Outro dia eu vou falar sobre esse assunto, sobre os pactos de sangue que nós fazemos sem saber. Já falei sobre isso ano passado, mas todo ano eu gosto de falar sobre esse assunto, sobre os pactos de sangue. E entenda, é comprovado cientificamente. Se você pegar agora e dar um Google, e colocar lá assim, todo ato sexual tem sangramento, tanto no homem como na mulher, você vai ver que o Google vai dizer que há sangramento tanto no homem como na mulher, e não são sangramentos visíveis, são minúsculos, quase que não dá nem para perceber a olho nu. Mas sempre quando há o ato sexual, há o que? É derramamento de sangue. E a Bíblia fala que quando o homem une-se à mulher, eles se tornam uma só carne, uma só alma. Então, qual é o momento que o homem e a mulher se tornam um? Quando eles estão se relacionando sexualmente. Isso que é muito forte, irmão. Quando eles se unem, eles se tornam uma pessoa. Por que eles se tornam uma? Porque os seus sangues se misturam. E quando você tem vários parceiros sexuais, você que é mulher, já fez sexo com vários homens e não casou com eles, você fez pacto com todos esses homens. Você que é homem e teve várias relações sexuais com outras mulheres, você fez pacto com todas essas mulheres, e isso é uma transgressão da lei de Deus. E aí o que você precisa fazer? Você precisa quebrar esses pactos. Esses são os piores, amados. Esse exemplo que eu estou dando de pecado é os piores. Por quê? Porque na magia negra, na macumba, na umbanda, todas essas religiões, elas agem através de derramamento de sangue. Então, exemplo, tem pessoas que nunca vão ser felizes. Por quê? Porque, exemplo, uma mulher ficou com um homem lá atrás, ou um homem ficou com uma mulher lá atrás, aí ele esqueceu que ele ficou com aquela mulher, ou a mulher esqueceu que ficou com aquele homem. Só que aquele homem, aquela mulher que ficou com ele, com ela, estava com a esperança de ficar com essa pessoa, de casar com essa pessoa, de constituir família com essa pessoa. E muitas pessoas morrem fora do tempo por causa disso. E aí o que acontece? É aonde essa pessoa ela vai no centro de macumba, vai num terreiro de macumba. E aí essa pessoa vai colocar o seu nome, essa pessoa ela vai dizer, olha, eu tive relação sexual com essa pessoa da foto. Tem como você travar a vida amorosa dela, tem como você travar as finanças dela, para ela não prosperar, para ela não ser feliz na vida, porque se não for feliz comigo, não vai ser feliz com ninguém. E aí o que acontece? Centenas e milhares de pessoas estão debaixo de um jugo do diabo que nem sabem. Elas simplesmente pensam que Deus não ama elas, porque elas estão na igreja, porque elas estão ali, mas elas não têm noção do que aconteceu no passado. E aí aí que está o agravante. Às vezes quando é o homem, às vezes o homem fez promessa para aquela mulher, para ele possuir ela, para ele deitar com ela, para ele ter relações com ela. O homem falou com ela assim, olha, vamos, eu te amo e tal, vai ser bom, nós vamos continuar pro resto da vida. E aí quando ele tem a relação, quando ele já faz o que tinha que fazer com a mulher,
Ele ludibriou aquela mulher e aquela mulher confiou nele. E no outro dia, o que ele faz? Ele bloqueia aquela mulher, ele não quer mais contato com aquela mulher, ou se é alguém próximo, já fala, não, aquele dia foi só um dia e tal, mas aquela mulher não aceitou. Tá entendendo? Então, a transgressão é quando a gente transgride as leis. Essa é a pior transgressão, porque é aquela que tem pacto. É aquela que tem pacto, ela tem aliança, porque ela tem derramamento de sangue. O ato sexual. Se você teve vários parceiros, você que é mulher que está me escutando, se você teve relação sexual com mais pessoas, fora o seu marido, que é hoje, fora a pessoa que você convive, porque, exemplo, às vezes você não é casada, mas você vai casar, mas você não tem relação sexual com vários homens, você tem relação sexual com o homem que você mora, com a pessoa que você está hoje, você só tem olhos para ele, você só tem relação com ele, ok, você não é tratado como esse assunto que eu estou falando, tá? Mas as pessoas que foi antes dela, você precisa lembrar, pedir o Espírito Santo para trazer na sua memória o nome de cada pessoa que você teve relação sexual e falar, Deus, eu renuncio essa relação que eu tive com fulano de tal, eu renuncio a relação que eu tive com esse ciclano, eu renuncio a relação que aconteceu. Se você lembrar o dia, melhor ainda. Agora, se você não lembrar o dia, não tem problema. O importante é você falar, o importante é você pedir, porque o exemplo, Deus vai trazer sua memória. Deus vai trazer sua memória. E muitas pessoas chegam na igreja e elas ficam na igreja, elas não prosperam, elas não frutificam, elas não avançam. Então, o primeiro ponto, se você teve relação sexual fora do casamento, o que é relação fora do casamento? Repetindo, para a gente pular esse assunto. Todas as pessoas que tocaram o seu corpo, todas as pessoas que tocaram o seu corpo antes do seu marido, todas as pessoas que tocaram o seu corpo antes da sua esposa, você precisa pedir a Deus, para Deus trazer na sua memória essas pessoas e você fazer uma oração de renúncia. Você vai dizer, eu renuncio o ato sexual que eu tive com fulano de tal, eu renuncio o ato, pastor, eu tenho vergonha de Deus, eu tenho vergonha de falar isso perante Deus, eu tenho vergonha, pastor. Deixa eu falar para você uma coisa, você não teve vergonha quando você estava fazendo diante dos olhos de Deus. Então você não pode ter vergonha de confessar esse Deus, porque o próprio Deus está esperando você confessar. O próprio Deus está do céu. Deus está me usando para trazer na sua memória aquilo que aconteceu lá atrás, porque Deus é o maior interessado em te abençoar. Eu estou sentindo muita unção de Deus para me falar isso para você. O maior interessado em te abençoar é Deus. Deus está me usando para trazer esse tema, para trazer essa situação, para mudar a sua situação financeira. Então você vai confessar todas as pessoas que você teve relação sexual antes do casamento. Todas. Boa tarde, pastor. Profunda essas palavras. Demais, meu irmão. Demais. Então, Deus, Ele quer te prosperar e você vai viver uma vida abençoada. Você vai contar testemunho dessa palavra. Nós estamos no início do ano e eu não estou aqui inventando nada. Eu estou falando algo sério. Algo que, se você crer e se você colocar a sua vida em ordem, você vai viver coisas grandiosas da parte do nosso Deus. Então, essa é uma. Então, lembra que eu falei que transgressão é tudo aquilo que transgride as leis de Deus? Então, essa é uma, tá? Se você fez algum ato sexual fora do casamento, você vai pedir para Deus. Pastor, eu preciso, talvez essa pergunta surgiu aí no seu coração agora. Pastor, eu preciso falar para o meu marido? Eu posso orar junto com meu marido? Não vai orar com seu marido, que vai trazer contenda, dissensão e briga. Você vai orar sozinho. Você vai orar sozinha, porque na época que você fez isso, o seu marido não estava com você.
o seu marido ou a sua esposa não fazia parte da sua vida nesse tempo, e talvez ele não vai compreender, talvez ela não vai compreender. Então você vai orar no secreto, é você e Deus, você vai, se possível, né, você anota o nome, vai para a oração, anota o nome, Deus traz na memória, e ali Deus vai trazer na memória, você vai anotar o nome das pessoas, e depois o que você vai fazer? Você vai falar: Deus, eu renuncio todo ato sexual que eu tive com essas pessoas, e vai pegar esse papel e pôr fogo nele, e pronto, Deus vai quebrar todas as alianças que foram feitas, todos os pactos que foram feitos através do derramamento de sangue. Outra coisa que as pessoas pensam que é normal e pode estar impedindo muito você de prosperar, muita. Quando uma grande maioria das pessoas, tomara que você não seja uma dessas que eu vou falar agora, tem muita gente que não gosta do dízimo. Tem muita gente que não gosta do dízimo. Me escuta, eu não estou falando aqui do dízimo para você dar o dízimo, não. Você tem o direito. Você tem o direito de não gostar do dízimo. Você tem o direito de não gostar da oferta. Você tem o direito de não gostar de primícias. Você tem o direito. Todos nós, como seres humanos, temos o direito. Temos o direito de não gostar de um monte de coisa. Todos. Só que talvez você não gosta do dízimo e você fala mal. Você fala mal. Quando você é uma pessoa que fala mal do dízimo, ou quando você é uma pessoa que vai na igreja e quando o pastor está falando de dízimo, o pastor está falando da oferta, e você começa no seu coração, já é mais um ladrão, e você começa a proferir palavras dentro do seu coração. Deus me usa em revelação, e na hora do dízimo e oferta, muitas das vezes Deus traz no meu coração aquilo que as pessoas estão pensando de mim quando eu estou falando de dízimo e oferta. E isso, se o pastor não for uma pessoa sábia, ou se o pastor, né, não são todos que têm esse tipo de dom, né? Jesus, ele teve esse dom quando, em Marcos capítulo 2, quando eles descem um paralítico do telhado, Jesus diz assim: olha, vocês estão arrazoando sobre eu perdoar o pecado desses homens, para vocês saberem que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado. A esse homem eu te digo, levanta e anda. Então, muitas das vezes nós sabemos a multidão de pensamentos que está no coração dessa pessoa. E aí quando você começa a espraguejar o homem falando, e esse homem que você está falando, quando ele está falando de dízimo, quando está falando de oferta, se esse homem de fato é um homem de Deus, é um homem sem ganância, é um homem que não engana, é um homem que está ali trazendo as escrituras de uma forma verdadeira, e você está contra ele, automaticamente você transgrediu uma lei. Por quê? Porque quem levantou aquele homem ali para falar a respeito do dízimo, a respeito da oferta, a respeito da primícia, foi o próprio Deus. E aí o que acontece? Tem muita gente amaldiçoada dentro das igrejas. Não é por não aceitar, não é por não dizimar. Não dizimar, não ofertar, é uma decisão sua. Não ofertar, não dizimar, não primiciar, sempre vai ser uma decisão sua. E isso, Deus não vai te amaldiçoar. Você não vai deixar de ir para o céu se você não ofertar, se você não dizimar, se você não primiciar. Não vai. Mas você vai estar quebrando leis. Você vai estar debaixo de legalidades. O inimigo, ele vai poder fazer várias coisas no seu campo financeiro. Só que eu estou falando a respeito aqui de maldição. Porque olha, se você só quebrar uma lei, e você não dizimar, fala, não vou dizimar, ok. Se você só quebrar a lei do não dizimar, por que quebrar a lei, pastor? Dízimo não é obrigatório. Deixa eu falar para você uma coisa. Quem não dizima, não confia em Deus. Quem não dizima, não confia em Deus. Por exemplo, não, eu não dizimo porque eu não confio no meu pastor, não dizimo porque eu não confio na minha pastora. Agora me escute. Se Deus deixou aquele homem ali
para administrar os dízimos, se o próprio Deus confiou, por que você não confia? Se você não confia nesse homem, nessa mulher que está ali para administrar os dízimos que você vai dar na sua igreja, você deve sair desse lugar e você deve ir para uma igreja que você confia. Você deve ir para uma igreja onde você confia no pastor, onde você confia nessa pastora que vai administrar seus dízimos. Porque se você ficar nesse lugar, você não vai ser abençoado. Você vai estar debaixo de maldição. Por quê? Porque você não é de acordo com os ensinamentos desse lugar. Sempre quando eu faço o dízimo e oferta lá na igreja, ou quando as pessoas entram na igreja e elas vão passar pelo café de novos membros, eu sempre explico, olha, aqui na igreja nós acreditamos em dízimo, acreditamos em oferta e acreditamos em primícia. Se você não acredita nesses três que a gente ensina aqui na igreja, a igreja aqui não é o seu lugar. Por quê? Porque senão você vai ficar contra mim todas as vezes que eu vou falar de dízimo, todas as vezes que eu vou ensinar sobre isso. Então, o intuito de Deus é que você cresça em todos os sentidos. Agora, se você está numa igreja, se você faz parte de uma igreja e você não concorda, você não faz, fica neutro, não fala mal, sabe? E aí o que acontece? A grande maioria das pessoas, elas não dizimam, elas ficam nos lugares e elas ficam tentando inflamar pessoas. E são as pessoas que ficam amaldiçoadas dentro da igreja. Ai, pastor, eu acho que eu falei mal de um pastor, acho que eu falei mal de alguma coisa, eu acho essa palavra é comigo. Ai, pastor, o senhor está trazendo algo que é pura revelação para mim. Agora eu vou te explicar o porquê que se você falou mal do dízimo, se você falou mal de pastor, você falou mal do próprio Deus. E você talvez possa estar sendo amaldiçoado, não é pelo diabo, é pelo próprio Deus. E aí que tá. Quem pode vencer Deus? Ninguém pode vencer Deus. Ninguém vence Deus. E agora eu vou te mostrar dentro da Bíblia, para não ficar só nas minhas palavras, tá? Lá no livro de Hebreus diz que todos nós, seres humanos, todos nós que estamos aqui, nós somos descendentes de Abraão. Todos nós somos descendentes de Abraão. Por mais que nós aceitamos Cristo, todos nós estamos aqui, saímos dos lombos de Abraão, somos descendentes de Abraão. E aí o que acontece? Os pastores de hoje são todos da linhagem de Melquisedeque. Não é da linhagem de Levi. Não existe mais a linhagem de Levi. Nem Jesus era da linhagem de Levi. Jesus veio da linhagem de Judá. Então, todas as pessoas que nós falamos mal, amaldiçoamos, que estão fazendo um ministério, uma obra, pastor, mas tem gente que, a gente vê que a pessoa está roubando, a gente vê que a pessoa está fazendo coisa errada. Olha, queridos, deixa eu falar para você uma coisa. Só existe pessoas enganadas porque elas não querem ler a Escritura. E elas querem coisas fáceis. Ninguém quer aprender como as coisas que eu ensino. São raras as pessoas que ficam aqui para escutar as coisas que eu ensino, que são coisas fortíssimas, coisas que podem mudar a vida do ser humano. Elas preferem escutar lero-lero, coisa que vai mexer com o ego dela, do que escutar uma hora de explicação clara daquilo que de fato Deus faz. Tá entendendo? E eu gasto tempo para ensinar as Escrituras de uma forma simples e de uma forma que todos possam aprender. E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 12, para me explicar isso. Gênesis capítulo 12, verso de número 3, diz assim, se você quiser anotar: e abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Olha só para você ver uma coisa. Quando você está ouvindo o seu pastor falando de dízimo e oferta, e você se alegra, você vai lá e oferta e dizima, porque tem outro. Deus, ele não quer o seu dinheiro triste. Deus não quer que você pegue o seu dinheiro e você entregue num gasofilaço com tristeza. Lá em 1 Coríntios, se não me engano, 9, fala assim que Deus ama o que dá com alegria. Deus ama o que entrega com alegria. Então Deus, ele não quer seu dinheiro com tristeza.
Tem gente que dizima porque, não vou dizimar porque eu sou obrigado a dizimar. Não. Obrigação, quando você tem só aquela obrigação ali, você não tem prazer, você não tem zelo nas coisas de Deus, dificilmente você vai ser abençoado, Então Deus, ele foi Deus que deixou o dízimo e a oferta no culto. Foi Deus que deixou. Então a grande maioria das pessoas, elas ficam com raiva desse momento. Elas gostam do louvor, elas gostam da profecia, elas gostam da cura, elas gostam da prosperidade, elas gostam da saúde, elas gostam de uma vida abençoada com os filhos, ela gosta de viajar, então as pessoas gostam de tudo isso, mas quando se fala dessa pessoa contribuir com alguma coisa, ela se fecha e amaldiçoa o líder que está transmitindo ali no momento do dízimo e oferta. E aí o que acontece? O líder não faz nada. Por quê? Porque o líder não está ciente daquilo que está saindo do coração daquele homem, daquela mulher. Mas Deus está no culto sondando os corações, sondando as mentes. E Ele sondando corações e mente, o que vai acontecer? Ele vai trazer a cada um aquilo que você está gerando dentro de você. Então tem muita gente que está amaldiçoada nas igrejas. Tem muita gente que está amaldiçoada nas igrejas. Tem muita gente que elas estão dentro das igrejas e elas não frutificam, elas não prosperam de jeito nenhum. Por quê? Porque fala mal do momento do dízimo e oferta. Fala mal do seu próprio pastor, o Wellington na Paz. Fala mal do seu próprio pastor, fala mal do seu líder espiritual. Amado, o seu líder espiritual, eu não sei qual que é seu líder, mas seu líder espiritual é quem ora por você. Seu líder espiritual é quem profetiza na sua vida. Seu líder espiritual é quem jejua por você. Seu líder espiritual é quem está ali no momento que você precisa de uma ajuda. Então tem muita gente dentro das igrejas amaldiçoadas pelo próprio Deus. Pastor, como que eu faço isso? Você precisa revogar essa maldição. Você precisa falar: Deus, olha, eu falei mal do pastor, falei mal do dízimo, eu falei mal, Senhor, quando estava falando da oferta, eu falei mal quando estava falando do voto, eu me levantei contra esse homem de Deus, esse ungido de Deus, eu não tinha sabedoria, mas agora o pastor trouxe uma sabedoria ao meu espírito, ao meu coração, e eu me arrependo disso. Assim que você fizer essa oração, Deus vai retirar as mãos sobre você e você vai viver o extraordinário. Vocês estão muito quietos. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O ensino está chato, o ensino não está produtivo. Coloca aí só para mim saber, para mim continuar, que eu vou falar só sobre mais um ou dois assuntos aqui para a gente passar para a oração. Tá dando para entender aí? Cláudia, é verdade. Acredito que está dando para entender aí, né? Amém. Então, olha só para você ver uma coisa. O segundo ponto, que é transgressão, transgredir leis, é você que já falou mal de alguma igreja. E falar mal é normal. Falar mal é normal. Por quê? Eu acredito que quase todo mundo já falou mal de alguma igreja, de algum pastor, de alguma coisa, alguém. Só que aí o que acontece? Sim, todos pensativos, dá uma benção. Por quê? Porque, olha, quando a gente não tem consciência daquilo, só que tem muita gente que já tem um entendimento. Tem muita gente que já tem um entendimento, tá? Então você que já falou mal de igreja, de pastor, você vai confessar e falar: Senhor, cancela essa maldição, essa transgressão que eu cometi na minha vida, tá? Outra coisa, outra transgressão. Quando eu posso fazer o que é certo e não faço, eu peco. Exemplo, o que é fazer o que é certo? Quando eu começo a ler as Escrituras, quando eu começo a entender as Escrituras, Deus começa a me dar clareza. E Deus te dando clareza é para você fazer aquilo que Ele está te dando clareza. O apóstolo Paulo, ele fala assim: olha, aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que
que fazia coisas erradas não faz mais. Então existem coisas que nós precisamos mudar o curso dos nossos pés. Nós precisamos mudar o curso da nossa vida, da nossa história. E transgressão é não matar, não roubar, não adulterar. E olha só para você ver uma coisa. Jesus, ele foi tão bom conosco que ele resumiu os 10 mandamentos em 2. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. E se você cumprir os 2, você vai ser super abençoado. Só que esses 2 mandamentos, eles estão sendo interpretados de forma errada. Eu vou falar só sobre isso e nós já vamos orar. O primeiro mandamento é amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E olha só para você ver uma coisa. Você amar a Deus não é você ser cego, não é você ser cega. Só que você precisa amar a Deus mais do que seu marido. Você precisa amar a Deus mais do que seus filhos. Você precisa amar a Deus mais do que o dinheiro. Você precisa amar a Deus mais do que tudo. Deus precisa ser a primícias na sua vida. Deus precisa ser a primícias na sua vida. O que é primícia? Primeiro lugar. Deus precisa ser o primeiro lugar na sua vida. Amém? Esse é o primeiro mandamento. O segundo mandamento: amar ao próximo como a ti mesmo. Só que a grande maioria das pessoas invertem esse versículo. Elas amam o próximo antes de amar a si. E esse versículo não está mandando você amar o próximo primeiro. Esse versículo está mandando você se amar primeiro, para depois você amar o próximo. O versículo está mandando você se amar para depois você amar o próximo. Qual que é o problema nisso? O problema nisso é que você ama mais o próximo do que a si mesmo. Você vê as mulheres, muitas mulheres querendo morrer por causa de homem. É o próximo. Muitos homens querendo morrer por causa de mulher, amando mais o próximo do que a si mesmo. Irmão, ninguém, escuta uma coisa, ninguém merece sua morte. Ninguém merece que você morra por ele, por ela. Ninguém merece que você morra por ele, por ela. Quer ver uma coisa? Existem pessoas que cortam a ligação com você, comigo. Já aconteceu comigo. Existem pessoas que do nada cortam a ligação conosco. E nós amamos aquela pessoa e a pessoa cortou a ligação conosco. O que acontece? Meu Deus, eu sou muito ruim, eu sou péssima, eu sou isso. Não, ruim foi a pessoa que cortou a ligação com você. Não é você que cortou a ligação com ela, não é? E aí o que acontece? A pessoa ela vive uma vida amargurada. Por quê? Porque aqui ela quebra princípio. Em vez dela amar ela primeiro, porque olha, a lei da vida e a lei da Bíblia, a lei maior, a lei suprema da Bíblia é a vida. A lei suprema da Bíblia é a vida. Se você não sabe, a vida. Então, Deus ele não quer que você viva triste, chateado, arrebentada. Deus não quer que você viva uma vida assim. Pastor, estou vivendo uma vida assim. Então, Deus não quer que você viva uma vida assim. Se você está vivendo uma vida assim, é porque talvez você está amando mais as pessoas do que você mesmo. Você já parou para pensar que muitas das vezes nós deixamos de ser nós mesmos para agradar outras pessoas? Então, a partir de hoje, você precisa se amar mais. Você precisa olhar ao seu redor e você vai amar as pessoas como você ama você. Peraí, como que eu amo alguém
como a mim mesmo. Todas as vezes que eu sou pastor, então para mim é mais fácil fazer essas coisas. Não sei se é mais fácil, né? Mas eu sempre trato as pessoas pelo seguinte: por eu ser pastor, eu não posso falar para as pessoas qualquer coisa. Eu não posso falar aquilo que veio na minha mente. Porque, exemplo, a grande maioria das pessoas também, elas pecam e falham, porque elas falam tudo que vem na mente delas. E aí depois elas ficam em saia justa, querendo ajeitar aquilo. Então você precisa se colocar no lugar de quem está ouvindo. Será que essa pessoa suporta isso que eu vou falar? Será que essa pessoa, ela está preparada para ouvir isso? Então, por eu ser pastor, exemplo, vou dar um exemplo. Verdade, ela é para ser dita? A grande maioria das pessoas que estão aqui, se falar assim, gente, a gente tem que falar a verdade, temos que falar a verdade. Só que dependendo da verdade que você falar, em vez de produzir vida, gera morte. Então nem sempre a verdade nua, crua, absoluta vai trazer vida. Muitas das vezes essa verdade vai trazer morte, vai trazer dissensão, vai trazer discórdia. Pastor, o senhor está falando para me mentir? Claro que não. Não é falar a verdade, é como falar a verdade. Está entendendo? A verdade talvez pode trazer a morte. E muita gente morreu por falar a verdade. Quer ver na Bíblia alguém que morreu por falar a verdade? E não era para ter falado. Que isso, pastor? Não era. João Batista, ele perdeu a cabeça por falar a verdade. João Batista, ele falou que Herodes estava dormindo com a mulher do seu irmão ali. E aquilo não tinha nada a ver. Aquilo que ele falou era uma verdade, mas aquilo não tinha nada a ver com o ministério dele, não tinha nada a ver com a vida dele. Deus não chamou ele para falar sobre quem estava dormindo com quem. Deus tinha chamado ele para fazer o quê? Para anunciar a vinda do Cristo, a vinda do Messias. Só que parece que depois que ele anunciou a vinda de Jesus, que batizou Jesus, parece que ele não queria ficar fora de evidência. Está entendendo? E ele falou verdade. Só que não era para ele ter morrido. Morreu fora do tempo. Então tem muitos cristãos também que morrem fora do tempo. Tem muita gente que sofre coisas terríveis por falar a verdade. Não, um negócio comigo é verdade. Queridos, você precisa se colocar no lugar de quem está escutando. Que Deus continue abençoando sua vida sempre, porque essas palavras foi toda para mim. Meu Deus, como Deus fala profundamente, forte, todo arrepiado. Então não é falar a verdade. A verdade, ela precisa ser dita, mas como que ela vai ser falada? De que forma? Eu já fui assim, meu amado irmão, minha amada irmã. Minhas pregações era batendo para ver as pessoas caírem. Isso não produz resultado nenhum. E não produziu. Pregar com sabedoria é você mostrar o erro da pessoa, fazendo com que ela se arrependa, não se sinta ofendida, não se sinta, as nossas pregações não é para a pessoa se sentir ofendida, é para ela se sentir amada, para ela se sentir perdoada. Nem Jesus pregava batendo no povo. Hoje tive certeza de como honrar sobre as coisas que fiz no meu passado, que me atormenta tanto. É isso aí. Confessar e deixar. E agora eu vou finalizar lá e dizer, a partir do momento, né, todas as pessoas que não confessam, elas não prosperam. Agora, a partir do momento que você confessa, você vai prosperar. A partir do momento que você confessa, você vai avançar, você vai frutificar. O que encobre as suas transgressões nunca prospera, mais o que confessa e deixa alcança misericórdia e prospera. Então você que ouviu essa palavra esse dia de hoje, você vai confessar: olha Deus, eu tive
um relacionamento em 2000 e tanto, em 1000 não sei quanto, eu transgredi as leis, fiz pacto de sangue, eu fiz isso, fiz aquilo outro, e o que você vai fazer? Você vai falar com Deus, você vai dizer para Deus o que você fez. Em nome de Jesus, você vai começar a viver algo novo da parte de Deus, tá bom? Olha, nós estamos aí no ano do governo, e você que está aqui comigo, eu quero convidar você a entrar no nosso voto, o nosso voto do governo, tá? Você pode entrar no voto e você pode cumprir esse voto até no início do próximo mês, tá bom? Várias pessoas entraram no voto, e você querendo entrar no voto, você vai me mandar o seu nome e falar: pastor, me põe no voto. Pastor, qual é o valor do voto? O voto é R$100. Pastor, esse voto é para quê? Se eu estou querendo voto, é para arrecadar dinheiro para a igreja? É para o senhor levantar recursos para a igreja? Para que é? Olha, todos os votos que nós fazemos aqui na internet ou lá na igreja é para a gente fazer alguma coisa na igreja. Nós compramos o forro do nosso ministério, da nossa igreja, e agora nós vamos colocar o climatizador. Esse dinheiro vai ser empregado para a entrada que nós vamos dar no climatizador. Então você que vai estar entrando nesse voto, a partir do próximo mês, você vai estar contribuindo com o climatizador lá da igreja, tá bom? E nós vamos estar orando por você, e eu acredito que o seu ano será um ano diferente, tá bom? Então tudo que você vê eu fazendo voto aqui, não pense que eu estou fazendo voto para mim colocar dinheiro no meu bolso. Sempre quando eu estiver fazendo voto aqui, tem um propósito por trás disso. Talvez eu não vou falar o que eu vou fazer, mas entenda, eu não estou aqui para enganar ninguém, eu não estou aqui vendendo uma revelação, porque eu nunca revelei nada para ninguém e nunca cobrei para mim trazer uma revelação ou orar por alguém, nunca fiz isso, tá? O voto é para você que sente no seu coração. Pastor, eu senti no coração de entrar no voto, eu senti no coração de fazer esse voto. E aí você sentir no coração, você vai me passar o seu nome e eu vou colocar ali no papel onde todos que entraram no voto. Amém? Nós estamos aqui com o microfone bom, acredito que o som tá bom, né? O som tá bom, hein? O som melhorou? Nós estamos melhorando o som, melhorando tudo, e no próximo mês, né, eu vou mexer no meu escritório também vai estar com uma acústica maravilhosa, aonde o áudio vai estar muito bom, né? O vídeo tá bom, o áudio também tá ótimo. E agora eu quero pedir você para colocar aí o seu nome para nós orarmos. Nós vamos orar. A Cláudia Santos, boa tarde, peço orações pela minha filha Ana Carolina, pastor. Deus, visita a Ana Carolina agora, em nome de Jesus. Repreende todo o mal sobre a vida da Ana Caroline. Deus, repreende todo ataque, toda fúria do inimigo sobre ela agora, em nome de Jesus. Viu, Cláudia, quando eu orava pela Ana Caroline, além de você colocar aí porta de emprego, eu via como se ela tivesse tomado um tombo. É como se ela estivesse descendo um morro, e é como se ela tivesse tomado um tombo, alguma coisa que fez com que ela caísse e ela tivesse muita dificuldade de levantar. O inimigo tem segurado, relau a séria, a calassúria, o inimigo tem segurado aí as pernas da Ana Carolina para ela não andar, para ela não ter força para caminhar aí. Mas eu repreendo isso sobre a vida dela em nome de Jesus, tá bom? E que Deus possa abrir a porta de emprego para ela. Kézia Moreira, peço oração pela vida, pela minha vida e família. Deus, visita a família e a vida da Kézia agora, em nome de Jesus. Repreende todo o mal agora, Pai, em nome de Jesus. Kézia, quando eu comecei a orar por você, o inimigo, eu tive uma visão do inimigo com muita fúria. E além de estar com fúria, é como se tivesse uma unha grande raspando numa porta, numa parede, com muita raiva, quando eu comecei a orar pela sua vida e pela sua família. Esse ano de 2026
Eu acredito que você fez várias promessas para Deus, e se você fez, cumpra elas, porque o inimigo não está alegre com nenhuma delas. E eu profetizo na sua vida que esse ano será um ano de renovo, será um ano diferente do ano que passou. Por mais que o ano que passou foi um ano bom, foi um ano de conquistas, foi um ano de reconciliação, foi um ano de crescimento. Esse ano eu profetizo que será um ano de muito mais crescimento, um ano aonde você vai poder contar as grandiosidades que Deus vai fazer na sua vida e na sua casa, tá bom? Renata Santos. Ore por mim, pastor. Deus, toma a vida da Renata Santos, em nome de Jesus. Repreende todo o mal sobre a vida delas, todo ataque espiritual sobre a vida da Renata, que caia por terra. Que a mão do eterno Deus esteja sobre a sua vida, Renata, viu? E que a paz que excede todo entendimento entre na sua mente, no seu coração e no seu corpo. Deus tem muita coisa boa para fazer na sua vida e na sua história ainda, viu? Há um livro para ser escrito. Há um livro para ser escrito através daquilo que você vai fazer ainda na presença do Senhor. Eliane Augusta, oração para todas as áreas da minha vida. Deus, visita Eliane Augusta. Toma todas as áreas da vida dela agora. Repreende, ó Pai, todo mal sobre a vida, sobre a casa, sobre a família. E que a mão do Eterno esteja sobre a sua vida, viu, Eliane? Que a graça do Senhor esteja sobre a sua saúde. Que te dê paz. Que Deus possa tocar nos fios do seu cabelo até a planta dos pés aí, em nome de Jesus, viu? Cláudia, peço oração pela Claudenice, que está tendo grandes dores no pescoço. Deus, em nome de Jesus, tua palavra diz que o Senhor de Jeová Rafá, o Deus que cura, e eu profetizo a cura na vida da Claudenice, em nome de Jesus. Eu repreendo toda dor no pescoço, eu repreendo, meu Pai, todo incômodo, que o Senhor possa tocar nela lá agora, Pai. Eu profetizo a cura, ser curada em nome de Jesus. Viu, Cláudio? Tatiane Cris, peço oração pela minha vida e minha família. Deus, toma a vida da Tatiane Cris nas tuas mãos, em nome de Jesus. Repreende todo mal sobre a vida, sobre a casa, sobre a família, sobre tudo aquilo que clama pelo nome da Tatiane Cris. Viu, Tatiane Cris? Eu vi um espírito de inveja muito forte. Um espírito de inveja, um espírito de contenda tentando minar sua vida e sua casa aí. Mas eu repreendo isso sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, tá bom? Tatiane Rodrigues, paz e graça. Kézia, amém. Flaviane Rezende, amém. Kézia, em nome de Jesus. Cláudia, amém. Tomo posse. Patrícia Mariano, pastor, peço oração pela minha vida e família. Mariano, Deus, visita a família e a vida, meu Pai, da Patrícia, em nome de Jesus. Repreende todo mal. Deus está repreendendo todo mal sobre a família Mariano, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Gabi Souza, Tatiane, ore por mim, a vida, pastor. Deus, toma a vida da Tatiane, toma a casa dela, os filhos, em nome de Jesus, viu, Tatiane? A paz que excede todo entendimento em Cristo toca no alto da sua cabeça. Todo sentimento, parece que um sufoco no coração, nessa área, um sufocamento tem te oprimido, e eu repreendo esse sufocamento e profetizo a paz de espírito sobre o seu corpo, sobre a sua mente agora. Beatriz, peço oração por Marcelo e família. Deus, visita o Marcelo, visita a família. Em nome de Jesus eu repreendo todo mal sobre a vida do Marcelo. Deus vai visitar o Marcelo, Deus vai visitar a família, vai quebrar todos os ferrolhos de ferro sobre a vida do Marcelo. Aonde os pés do Marcelo têm ido, Deus vai mudar o curso do Marcelo, viu? Giovânia Proeto, ore pela minha filha Jeffne, pois tenho audiência dia 22 e a situação não está nada boa, pastor. Deus, toma a Jeffne nas tuas mãos, em nome de Jesus.
eu profetizo que essa audiência será uma audiência de susto. Essa audiência será uma audiência de muito susto para a vida dela, para ela acordar para a vida, tá bom? Ô Giovânia, essa audiência será uma audiência de susto para ela acordar para a vida. Ela vai acordar da vida depois do resultado dessa audiência. Em nome de Jesus, ela vai mudar de um pensamento para o outro pensamento. Cláudia, amém, eu creio. Família e familiares, Deus abençoe. Tatiana, ore por mim, orei. Amém, eu creio e recebo em nome de Jesus. Gabi Souza, ore por mim, Deus. Visita Gabi Souza, em nome de Jesus, repreendendo todo mal sobre a casa, sobre a família, sobre os sonhos, sobre os projetos. Tá, Gabi Souza? Sonhos, seus sonhos vão ser colocados para ser concluídos. Você precisa voltar a sonhar, voltar a viver aquilo que Deus tem para sua vida, viu, Gabi Souza? Tiago Almeida, Giovana, em nome de Jesus, amém. Beatriz, peço oração por mim, que Deus abre a porta de uma casa que está muito difícil. Deus, em nome de Jesus, abra, meu Pai amado, uma porta, uma casa nova, em nome de Jesus. Eu oro e peço, Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, visita para a glória do Senhor. Queridos, você que está aqui comigo, você que não está em igreja nenhuma, você que não faz parte de ministério nenhum, eu quero convidar você a ser um mantenedor, uma mantenedora dessa igreja. Você vai ofertar e dizimar nesta casa. Eu faço para você um convite. E eu creio que a sua vida vai mudar. Eu creio que Deus vai abençoar você em todos os sentidos. Tá bom? Você que quiser ser um dizimista, um ofertante dessa igreja, você pode pegar o nosso CNPJ. Está lá na bio do Instagram. Ou me mandar mensagem no direct pedindo a conta da igreja que eu vou te mandar. E eu vou estar orando por você. E Deus vai fazer você prosperar. Tá bom? Peço oração pelo meu filho Gabriel Henrique Pereira. Ele é especial. Que o Senhor abençoe, que ele consiga o curso que ele tanto sonha. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço a Deus que Deus vá, ó Deus, nesse órgão competente e libere para a vida do Gabriel Henrique Pereira esse curso e que possa ser um divisor de águas na vida dele, em nome de Jesus, viu? Glória a Deus. Ore pelo meu casamento, Pai. Toma o casamento da Gabi Souza, em nome de Jesus. Fortalece, repreende toda crise emocional, física. Deus, em nome de Jesus, todas as brigas agora eu repreendo. E que a tua boa mão esteja sobre a vida da Gabi e sobre a vida do marido, em nome de Jesus. Amém? Gente querida, gente amada, convido você para participar comigo hoje, tá? Às 20 horas nós vamos estar ao vivo de novo. E que você possa convidar mais alguém para estar conosco. Nós estamos falando sobre vida financeira, estamos falando sobre prosperidade à luz das Escrituras. E você que quer viver algo novo em 2026, essas lives são para você, tá bom? Giovana Broeto, ore por mim. Deus, toma a Giovana Broeto nas tuas mãos. Visita ela lá onde ela estiver, toda confusão de mente, todo embaraço de espírito. Deus, em nome de Jesus agora, viu, Giovana? O Senhor toca no alto da sua cabeça até a planta dos pés. E todo mal que tem te permeado agora eu lanço por terra. E que a mão de Deus seja contigo e que você viva o novo de Deus. Tá bom? Gente, compartilha essa live com mais alguém. Vamos terminar a live agora. Compartilha essa live com alguém que você sabe que precisa ouvir essa palavra. Alguém que necessita ouvir essa palavra, que vai mudar a vida dela. Então, compartilha essa live com alguém nos seus WhatsApp. Compartilha no grupo de WhatsApp. Compartilha no Facebook, no Instagram, no YouTube, aonde você quiser compartilhar essa live. Compartilha com alguém
e eu creio que vai trazer um grande crescimento para a vida dessa pessoa, tá bom? Você quiser participar do nosso propósito do voto, você pode me mandar mensagem também com o seu nome para me anotar ali, e vai ser um prazer ter você nesse propósito conosco, aonde eu creio que será o ano do governo na sua vida e você vai viver o extraordinário de Deus, tá bom? Deus abençoe sua vida, fica na paz até às 20 horas, se Deus quiser.